Nós precisamos conversar sobre esses erros que todo iniciante vai cometendo, você não se sentir sozinho, mas também saber como agir. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Lucas Pereira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os erros mais comuns que todo iniciante no mundo dos investimentos cometem. Esse é o quadro Prof Invest aqui no canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa o seu like e vem comigo. Vou deixar aqui do lado algumas anotações, não tem problema vocês não estarem conseguindo ler, podem concentrar aqui em mim, e aí é só pra gente trazer, né, e facilitar aqui o nosso caminho. No vídeo de hoje eu vou listar 5 erros comuns iniciantes no mundo dos investimentos e vou listar outros que, com a minha experiência agora, principalmente depois de começar a falar sobre isso aqui na internet, conversando com algumas pessoas próximas que descobriram que eu invisto, que eu entendo sobre o assunto, eu estou percebendo que as pessoas cometem, inclusive pessoas que nem são tão iniciantes assim, pessoas que já têm alguns anos no mundo dos investimentos e acabam cometendo alguns erros que, na minha percepção, são erros, né? Talvez a pessoa nem esteja percebendo que está errando, que está falhando, que está deixando a desejar nesses tópicos, mas a minha percepção é sim um erro. Bom, então o erro diz o seguinte: começar pela moda. Então, querer pegar aí a cripto, a ação do momento. Isso é bem comum, né? Principalmente, eu iria falar principalmente com as criptos, só que eu lembrei de uma ação também, inclusive de uma pessoa próxima que comentou comigo que tinha ela e que comprou exatamente nesse sentido, né? A Magalu vinha num crescente bombástica, muitos por cento de valorização, e muitas pessoas comprou sem olhar para o fundamento, sem entender qual era o racional do negócio, se fazia sentido ter ou não, simplesmente porque a ação estava lá a R$4, já tinha subido para 20, vai entrar R$20 porque vai subir e daqui a pouco vai ter 200, 2.000, e as pessoas têm sempre esse sentimento, né? O sentimento de medo, de perder como que eu posso dizer? Perder aquilo que todo mundo está ganhando, né? Aquilo que todo mundo ganhou e só eu ficar de fora. As pessoas têm medo disso. Então, ver uma Magalu crescendo aí, todo mundo ganhando, eu vou entrar para mim não ficar de fora também, né? Só que aí quem entrou lá atrás já ganhou muito dinheiro. E talvez está justamente saindo fora do negócio para de fato pegar esse dinheiro. Enquanto aí a pessoa, só por ver que está alta, isso daí, alta que eu quero dizer assim, está na mídia, né? Está no auge da falácia do pessoal, acaba entrando aí e tomando prejuízo. Então, muito cuidado ao começar simplesmente pela moda. Porque tal influenciador falou, porque eu tô vendo 2, 3 vídeos aí falando sobre tal ação, eu vou comprar também. Então, muito cuidado sobre isso. O segundo erro, que é muito comum, todo mundo fala sobre isso, é sobre não ter a reserva de emergência. Inclusive, a gente falou sobre isso no nosso vídeo anterior, sobre tudo que você precisa saber para começar a investir. Se você não viu, vou deixar o vídeo aqui para vocês poderem assistir também. Inclusive, lá eu falei bastante sobre isso, né? Sobre o porquê ter a sua reserva de emergência, para você ter onde pegar o seu dinheiro na hora da precisão e não ter que desfazer dos seus ativos. Imagina isso, que você tem uma emergência, né? E aí você não tem nenhum dinheiro guardado e precisa vender os seus ativos. Além de não ter uma liquidez rápida, né? Quando você vende algum ativo seu de investimento, você não vai conseguir pegar esse dinheiro no mesmo dia. Talvez o ativo que você vai vender esteja desvalorizado, que tem potencial de recuperar o valor que você comprou e você acaba vendendo no prejuízo simplesmente porque não tinha uma reserva para esses momentos de emergência. Outro erro aqui, já listado, é ignorar os custos, né? Taxas, impostos, split de corretoras. Hoje em dia, né, as corretoras não cobram mais, geralmente não cobram, né, taxas como antigamente a gente pagava, taxa de corretagem, custódia para os ativos ficarem na corretora. Aí uma bela corretora decidiu isentar isso daí e as outras, para não perder clientes, foram seguindo atrás e hoje praticamente a gente não paga mais taxas em relação a isso. Agora, os impostos a gente paga, né? Ao vender mais de 20 mil ações no ano, ao vender fundos imobiliários com lucro, cobra-se um imposto também. Tem agora já um novo imposto também sobre as criptomoedas, enfim. É interessante a gente sempre ficar atento sobre isso também, além dos investimentos no exterior, né? Quando você converte o dinheiro para dólar, você paga aí imposto. E se você decide vender isso e pegar o dinheiro de volta, né, para converter em real para você usar aqui no Brasil, você também vai pagar imposto de novo. Então, muita atenção a isso. O quarto erro é não conhecer o seu perfil de investimento. Imagina aí, né? Nós temos 3 perfis de investimento. É outro tema bom para fazer vídeo aqui explicando melhor, né? O perfil conservador,
moderado e agressivo. Então imagine que você é um investidor conservador. Você não quer ver o seu dinheiro se desvalorizando. Isso daí faz você ter uma baita dor de cabeça. E aí você mesmo assim compra uma criptomoeda que pode simplesmente despencar 50% de um dia para o outro. Você está comprando um ativo que não condiz com o seu perfil de investimento. Geralmente, quando você vai abrir uma conta na corretora, né, ou até mesmo no seu banco aí, que tem uma corretora atrelado a ele, quando você decide lá na aba de investir, o primeiro passo é traçar o seu perfil de investimento. Mas muita atenção a isso e ao que você pode comprar não estando atrelado ao seu perfil, né, aos seus objetivos. Então, é por isso que eu digo, tenha sempre isso, porque com a estratégia você vai ser fiel àquilo que você quer, àquilo que você deseja, né? O quinto erro é esperar o momento perfeito. O melhor momento para investir foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Então, não existe melhor momento, né? A gente tem que parar de querer acertar o momento atual. A gente nunca vai comprar no menor preço possível e nunca vai vender no maior preço também da história, né? Isso é muito cíclico e não adianta. É o erro tentar acertar. Vou comprar tal dia do mês porque esse é o melhor dia. Não existe isso. O mercado é muito volátil e não é bom você fixar os seus esforços em tentar acertar isso daí. Simplesmente seja consistente, né? Faça consistentemente, diversifique, né? Inclusive é outro erro comum aqui, não diversificar. É muito importante que desde o início você não invista em uma ação, apenas uma criptomoeda, mas diversifique o seu dinheiro. Nós vamos falar sobre isso aqui também futuramente no canal, sobre o que acontece se você investir em criptomoedas e ela cair ou subir muito, né? Qual é o impacto dela na carteira? Se você tiver só a criptomoeda e ela cair, todo o seu dinheiro caiu. Agora, se você tem apenas 10% da criptomoeda e ela cai, não vai fazer com que você perca tanto dinheiro assim frente à sua carteira montada. Então é muito importante diversificar. Outro erro que eu percebi, e aí agora já eu falando sobre o que eu venho acompanhando de algumas pessoas que eu converso, é o seguinte: algumas pessoas, assim, diversas corretoras, diversos bancos diferentes, e não tem nenhum aplicativo, nenhuma planilha de controle. Então, se eu perguntar para a pessoa, isso também é falta de estratégia, né? Já ligado as duas coisas uma com a outra. Então, ela investe através de várias corretoras, não tem uma estratégia traçada, então você começa a perceber que a pessoa não sabe quantos por cento ela tem investido em ações, quantos por cento ela está no exterior, quantos por cento ela está em fundos imobiliários. Vi também que é muito comum a pessoa falar assim: eu tinha visto lá que tal pessoa mandou vender o ativo e eu não vendi porque eu não sabia, não confiei nele. Então, você pode até seguir, né? Tem pessoas que podem recomendar. Lembrando que aqui no canal a gente não faz isso, né? Eu não sou especialista e não posso fazer recomendações. Então, que a gente está só ensinando didaticamente como você pode se aprofundar e fazer os seus próprios investimentos. Tem pessoas que podem fazer isso. Tem carteiras recomendadas em algumas casas de análise. E isso é plenamente possível você fazer. Você precisa entender o básico, qual o racional por trás, se realmente aquela estratégia faz sentido para você ou não. No vídeo anterior eu mostrei uma estratégia de dividir. Acho que eu acabei não fazendo isso. Deixa eu abrir aqui de novo. E, por exemplo, você escolhe 4 classes de ativo e diversifica, né? Faz aqui o... Cadê você? E aí você diversifica, por exemplo, ações, fundos imobiliários, ETFs aí no exterior, mais a renda fixa. Um exemplo aí bem clássico é a estratégia do Thiago Nigro, né? Ele divide lá a estratégia que ele chama de arca e aí ele coloca 25% em cada um desses ativos. É ruim seguir a estratégia do Thiago Nigro? Não quer dizer que vai ser ruim. Você tem que ver, o que eu estou querendo dizer é que mesmo quando você segue a estratégia de alguém, você tem que ter convicção de que essa estratégia faz sentido para você, com seu perfil de investimento. Tem pessoas que investem só em fundos imobiliários, outras pessoas investem em tudo menos em fundos imobiliários. Então você precisa conhecer o seu perfil. O que é fundo imobiliário? Por que algumas pessoas investem, outras não investem? Eu quero investir ou não quero investir nisso? Isso tem que ser uma análise feita por você. Não adianta simplesmente seguir: eu tenho ações e vou começar a investir em fundos imobiliários porque tal pessoa na internet está investindo, falou sobre um fundo. Isso que você não pode fazer, né? Então, tem estratégia, confira a sua carteira, tá? Com uma certa frequência, tem um gerenciador da sua carteira, nem que seja uma planilha sua mesmo, mas acompanhe sua carteira para você acompanhar a sua estratégia de investimento. Então, é como eu disse, eu vou bater muito nessa tecla da estratégia de investimento, porque tudo está baseado nela. Se você simplesmente está comprando, eu vou entrar no meu banco A e comprar tal ação, vou entrar no meu banco B e comprar tal fundo imobiliário, sem ter uma estratégia, sem saber o que você está fazendo, é o que eu falei no vídeo anterior. Você tem 100% para distribuir entre as classes de ativos. Os meus 100% para distribuir aqui para 2 ações,
para 3 fundos imobiliários, para 2 ETFs, para tantas rendas fixas. Então, ter essa estratégia aqui vai te clarear do que você precisa fazer, onde você vai investir, onde que está abaixo da meta que você definiu na sua estratégia. Então, é muito importante. E aí, você vai acompanhar mediante a sua estratégia. Quando eu faço vídeos aqui mostrando minha carteira, vocês podem acompanhar isso. Eu já mostrei como programar, inclusive, um gerenciador de carteiras para ficar exatamente alinhado com a minha estratégia. Olha só, meu percentual ideal é tal, meu percentual atual é esse. Então, eu vou comprar, vou vender, vou segurar, o que eu vou fazer? Então, é muito importante ter essa estratégia definida. E aí, para poder aprender mais ainda sobre finanças, sobre como fazer a sua estratégia, tem aqui uma playlist, né, chamada Prof Invest para você acompanhar todos os nossos vídeos. Se tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui abaixo. No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.